Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ainda em pé, vamos receber em procissão as relíquias dos pais de Santa Teresinha, os santos Luís e Zélia Martã. E nós vamos cantar pedindo que durante não somente a procissão, mas durante todo esse dia, a bênção de Deus sobre as nossas famílias continue sendo derramada. Amém? Não só sobre você que está aqui, mas também os seus. Quem ficou em casa, os filhos, de repente os filhos estão aqui, ou outros filhos, né? O filho do Flávio, a filha do Flávio e da Heloísa está internada no hospital, então a Flaísa, né? Que a bênção de Deus chegue até ela, enfim, que chegue a todos. E que também atravesse, né, o continente e chegue lá no Brasil, né, onde estão as nossas famílias. Amém? Então vamos receber as relíquias com alegria, com devoção. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém. Vamos sentar. Eu quero saber, levanta a mão por favor, quem não estava aqui ontem. Há um bom número de pessoas, ó. Que bom, sejam bem-vindos, viu? Sentimos a falta de vocês ontem aqui. Tava todo mundo perguntando por vocês. É? Será que eu vou ter que repetir tudo que eu disse ontem para vocês agora? Bem, para vocês que estão vindo hoje, não vieram ontem, bem-vindos. Quem não me conhece, sou Ítalo Fazanella, venho lá do Brasil. Sou fundador da comunidade Sagrada Família, uma comunidade que tem por carisma a evangelização e o resgate da família. Nossa sede fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Estamos também com missões na Diocese de Santos, na Diocese de São José do Rio Preto e também na Diocese de Assis, interior de São Paulo, que hoje toma posse o novo bispo, né? Dom Argemiro foi ordenado agora há pouco tempo, então nós nos alegramos por mais um bispo da igreja que assume uma diocese onde nós estamos. Temos também
algumas pessoas, alguns membros da nossa comunidade em Vitória, no Espírito Santo, em Paudalho, Diocese de Nazaré da Mata, do lado de Recife, e também temos um casal lá em Tocantinópolis, norte do Tocantins, já quase Maranhão. E assim nós desenvolvemos o nosso trabalho, e os santos Luís e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha, que foram canonizados em outubro de 2015, no meio do sínodo, como o primeiro casal canonizado juntos na história da igreja, né? Temos a presença das suas relíquias, que trazem uma presença especial dele no nosso meio, que é de primeira grandeza, um pedaço do corpo de Luís e um pedaço do corpo de Zélia, né? Então, durante os intervalos, você querendo, venha aqui, né, faça a sua fotografia, reze, faça a sua veneração. Somente hoje, durante o intervalo do almoço, nós vamos retirar as relíquias, porque pretendemos visitar a Flaísa no hospital. Então vamos levar Luís e Zélia para dar uma bênção para ela, né? Vamos eu e o padre Leonel. E ontem falamos bastante da vida de Luís e Zélia, que buscaram a santidade no dia a dia, e justamente esta santidade no cotidiano, que é a profecia que Luís e Zélia deixam para nós. É uma santidade profética para as famílias de hoje, para os casais de hoje, porque é uma santidade que foi vivida no dia a dia da família. Não é uma santidade como às vezes nós vemos acontecer na vida de outros santos. Esse daqui foi queimado vivo, esse foi decapitado, esse foi crucificado de cabeça para baixo, esse foi perseguido, esse foi flagelado, foi martirizado de uma forma ou de outra. Também foram santos, são mártires, né? Mas nós vemos na vida de Luís e Zélia aquilo que é chamado na igreja de um martírio branco. Não é aquele martírio de sangue, eles não derramaram o sangue, mas ofereceram a Deus os sacrifícios, as lutas, os sofrimentos, que não foram poucos, que eles passaram nas suas vidas. Recordo, eles tiveram 9 filhos, desejaram ter filhos, queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu, né? 4 morreram muito novinhos, com 3 meses, com 5 meses, com 8 meses. A Helena morreu com 5 anos. Então imagina a dor do coração de um pai e de uma mãe perder um filho. Eles perderam 4, né? E passaram por luto na família. Teve uma época em que foram 4, 5, 6 lutos num período curto de tempo, né? Sem contar as enfermidades. A gente sabe, Teresinha quase morreu. Quando nasceu, ela não conseguia mamar. Zélia quase não conseguia dar de mamar para a sua filha, porque ela desenvolveu um câncer de mama, morreu de câncer de mama com 46 anos, com um sofrimento imenso, né? Então Zélia teve que sair, né? Alençon e Lisieux ficam a 200 quilômetros de Paris, né? E entre Alençon e Lisieux, 90 quilômetros. Alençon é a cidade onde Teresinha nasceu, cidade natal. Os pais ali se casaram, até a igreja que está no fundo do banner, Nossa Senhora de Alençon. Teresinha foi batizada ali, Luís e Zélia se casaram ali também. E então Zélia, Teresinha nasceu em janeiro, e como aqui também, lá faz muito frio, neva também, chega a nevar em Alençon, porque está bem assim, lá mais para cima, lá na França. E Zélia então pega essa menina recém-nascida e anda, né, pelo meio dos campos, cerca de 7, 8 quilômetros, até uma localidadezinha chamada Semalé, para levar Teresinha para uma ama de leite, a Rosa Talé. E ali Teresinha então, ela conta numa das suas cartas que colocou no peito de Rosa, mas ela diz que Teresinha parecia morta, ela estava desfalecida, né? E de repente Teresinha começa a sugar o leite, e aí então desperta. Teresinha precisou ficar quase um ano
com esta ama de leite. E Zélia e Luiz só viam Terezinha uma vez por semana, que havia uma feira em que os camponeses levavam seus produtos lá para Alençon. Então Rosa levava a Terezinha, mas Terezinha não queria ir com a mãe, porque acostumou com Rosa. Então, né, ela não queria. Foi difícil para Zélia e para Luiz. E assim, depois de uns 10 meses, Terezinha se recuperou bem, mas ela teve outras enfermidades, teve doença. Terezinha esteve à beira da morte, mas isso já em Lisieux. Depois que Zélia morreu, eles se transferiram para Lisieux, porque Luiz ficou viúvo com 5 filhas, né? E aí o irmão de Zélia, Isidoro Guerrin, era farmacêutico em Lisieux. E era muito comum que os tios ajudassem num caso desse, né, a continuar educando os filhos. Então convenceram Luiz a se mudar para Lisieux. E aí Luiz foi com as suas filhas. E ali em Lisieux, Terezinha também teve uma grave enfermidade, estava praticamente desenganada, os médicos não tinham mais o que fazer. E aí foi quando uma imagem de Nossa Senhora, é uma imagem de Nossa Senhora das Graças, branca. Os franceses gostam das imagens brancas, né? Não sei como que é aqui a cultura. Lá tem muitas imagens brancas, é muito bonito, né? E aí essa imagem que Luiz ganhou ainda solteiro, estava lá na casa deles, no móvel, no quarto de Terezinha. Ainda tem está lá o quarto, a cama, uma réplica da imagem, a original está no Carmelo de Lisieux. E ali era um dia de Pentecostes, em maio, 1883, se não me engano. E as pessoas, as irmãs, as pessoas rezando por Terezinha. Ela tinha 10 anos. E de repente, Nossa Senhora, nesta imagem, sorri para Terezinha. E no sorriso de Nossa Senhora, Terezinha é curada instantaneamente, milagrosamente. Aí essa imagem passou a ser conhecida como Nossa Senhora do Sorriso. Não sei se alguns já devem ter ouvido falar, né? Nossa Senhora do Sorriso. É por isso, por causa deste evento, né? Enfim, alguns detalhes aí da vida dessa família para vocês também conhecerem. O sofrimento com Leônia. Também Leônia nasceu com problemas seríssimos de pele. Leônia é a que menos aparece nas fotografias. Ela não gostava porque ela tinha problema de pele, problema de saúde, tinha um temperamento muito difícil. Como eu disse ontem, Zélia, numa das suas cartas, ela escreve para sua irmã: eu não sei mais o que fazer com essa menina. Mas sem perder a esperança, ela e Luiz rezavam incessantemente pela conversão de Leônia, né? E Leônia é a próxima que vai para os altares. O processo de canonização já foi aberto, ela já foi declarada serva de Deus. Quando o processo é aberto, a igreja declara serva de Deus. Já tem um milagre sendo analisado em Paris. Então, muito em breve, eu penso que teremos Leônia como beata e com o tempo santa, né? A filha difícil, a mais difícil do casal, de um temperamento dificílimo, vai para os altares, né? Então há esperança para nós que somos pais, né? E se alguém tem algum menino, alguma menina difícil, que você não sabe mais o que fazer, né? Pede a intercessão de Luiz e Zélia. Rezem como eles rezaram e peçam a intercessão de Leônia. Leônia tem sido invocada sobre a juventude, sobre os adolescentes, né? Na época em que nós vivemos, de um modo muito especial, né? Muito especial. O inimigo está agindo, sobretudo nas famílias, é onde ele mais age. Ontem eu li uma reportagem de um canal de reportagens católico, dizendo que um exorcista aqui dos Estados Unidos, padre Vincent alguma coisa, ele disse que a ação do maligno tem aumentado, que e houve um encontro ano passado dos exorcistas. Existe uma associação internacional de exorcistas que de vez em quando se reúne no Vaticano, e eles notaram entre eles isso: o número de exorcistas já não é mais suficiente pelo aumento de casos que tem acontecido no mundo todo.
né? E é interessante que esse exorcista dizia assim: não é que o inimigo aumentou o jogo dele, o inimigo faz o jogo dele. Ele disse assim: o que aumentou foram as pessoas dispostas a fazer o jogo do inimigo. É isto. O jogo do inimigo é sujo desde o início. Agora, o que faz o maligno agir no mundo é aqueles que se colocam à disposição para fazer o jogo dele. Então eles disseram isso: aumentou o número de pessoas que estão fazendo o jogo deles. No Brasil a gente não ouvia falar dessas coisas. Agora tem grupos de satanistas, tem não sei o quê, né? O Islã está invadindo, já houve lá comentários no Brasil de grupos mais extremistas dizendo que os judeus e os cristãos do Brasil têm que morrer, né? Então é assim, muitas pessoas se dispondo a fazer o jogo do inimigo. Então a batalha é grande, a batalha é grande. Bem, Luiz Martin, na família de Luiz e Zélia, e de um modo especial na vida de Luiz, Zélia morreu com 46 anos, temos muita coisa dela por causa das cartas, mas Luiz viveu ainda mais eu creio que aí ainda mais uns 20 anos depois podemos até fazer uma conta melhor, né? Ele ficou um bom tempo ainda viúvo, adoeceu, ficou com uma doença grave, né? Uma doença de cabeça, foi internado no sanatório, depois saiu, e aí então as duas filhas, as últimas, cuidaram dele. As filhas todas entraram para o Carmelo, Leônia entrou para a visitação. Então Leônia e Celina ficaram cuidando de Luiz. Depois Leônia, depois de várias tentativas, definitivamente houve a conversão de Leônia. Da noite para o dia ela, né, deu aquele clique, mudou, converteu, entrou para o Mosteiro da Visitação, numa cidade a 60 quilômetros de Lisieux, e ali viveu uma vida de santidade, em odor de santidade. Morreu, o corpo dela foi exumado ano passado e estava intacto. Estava intacto, né? Ela morreu na década de 40, 46, 48, né? Intacto, né? Estava intacto. E morreu no odor de santidade, né? E aí está a causa. A menina difícil vai para os altares junto com Terezinha e junto com os pais, e quem sabe um dia também as outras irmãs têm um processo aí e teremos uma família inteira. Imagina que bonito, né? Você ter uma imagem do pai, a mãe, 5 filhas no altar, né? A família santa, né? Aí nós vamos poder dizer: família Martin, Santa Família Martin, rogai por nós, né? E nesta família, eu dizia ontem, falava da espiritualidade deles. Existia como dizer assim, um lema, né, muito caro para Luiz, né, que era Deus o primeiro a ser servido, né? Deus o primeiro a ser servido. Assim que Luiz nasceu, né, ele foi batizado imediatamente. Os primeiros ritos do batismo, o pai de Luiz era militar, o pai de Zélia também, e ele estava em campanha militar na Espanha. Então Luiz nasceu em Bordeaux, e o pai estava na Espanha, até que o pai chegasse, aí depois foram feitos os ritos complementares. Mas era comum, e essa era uma preocupação de Luiz e Zélia. Nasceu, batiza o mais rápido possível. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso neles, porque eu sou casado há 28 anos, né? Para quem não estava ontem, tenho 6 filhos, 2 no céu, 4 na terra. 2 nós perdemos durante a gravidez, e temos 2 filhos mais velhos já casados, a menina está grávida, temos mais 2 adolescentes em casa, e a nossa preocupação sempre foi essa: saiu do hospital, quase que praticamente direto para a igreja, para o batismo. Semana seguinte já, domingo seguinte, todos já, assim que saíram do hospital, foram batizados.
né? Porque o que nós vamos querer mais para os nossos filhos, de mais importante do que o batismo? E às vezes muitos casais ficam aí enrolando, esperando, não sei o quê. O padrinho que foi prometido, não sei, agora tem que esperar o padrinho vir, não sei da onde, a madrinha, né? Enfim, não, tem que escolher padrinhos e madrinhas que vão garantir, que vão rezar por essa criança o resto da vida e vão ajudar a educá-las, porque esse é o compromisso do padrinho: educar esses meninos, essas meninas na lei de Deus e na lei da igreja. Essa deve ser a preocupação, né? Batizar o mais rápido possível para que a criança receba o Espírito Santo. O que de mais importante a gente poderia dar para um recém-nascido, né? E a gente deixa às vezes meses, anos sem o Espírito Santo, sem o sacramento do batismo. Com Luís e Zélia não era assim, imediatamente eram batizados. E o próprio Luís foi batizado imediatamente após seu nascimento. O arcebispo de Bordeaux, na cidade onde Luís nasceu, disse para os pais de Luís: alegrem-se, este menino é um predestinado. Olha, o Espírito Santo já falando pela boca do arcebispo. Recém-nascido Luís: alegrem-se, este menino é um predestinado. Ele já com certeza intuiu através do Espírito Santo que aquela criança teria um grande futuro de santidade. Uma pessoa, quando foi publicada a história de uma alma, ela escreveu assim, que é uma pessoa que conheceu a mãe de Luís. A senhora Martin morava perto de nós. Seu filho Luís Martin era amigo dos meus irmãos. Parece-me ainda ver e ouvir sua feliz mãe dizer-nos, quando ele voltou do Monte São Bernardo, na Suíça: meu Luís, meu caro Luís, é uma pérola. Aí escreve a senhora: tinha razão. Meus irmãos afirmavam-nos: Luís Martin é um santo. Isso na época da juventude de Luís. Os amigos dele já diziam: Luís Martin é um santo. A mãe de Luís dizia: este menino, este filho é uma pérola. Então esses dados estão todos no livro que Celina escreveu sobre o seu pai, né? Ela escreveu também sobre Zélia. E nós temos então, para este lema que era levado a sério pela família Martin, Deus o primeiro a ser servido, nós temos então os fundamentos da espiritualidade da família Martin, que são 3 princípios que norteiam esta espiritualidade, né? Para viver o primado de Deus, ou seja, Deus o primeiro a ser servido. Inclusive, Deus o primeiro a ser servido é um lema muito usado por Santa Joana d'Arc, né, francesa, patrona da França, e Luís Martin assumiu para ele também, né? Deus o primeiro a ser servido. Então, os 3 princípios que norteiam esta espiritualidade, a espiritualidade da família de Santa Teresinha, são soberania de Deus, confiança em sua providência e abandono, né? Entrega, oferta à sua vontade. Não são 3 estágios que se sucedem, mas atuam juntos, e um é consequência dos outros. Eles se interdependem, né? Não é que acontece o primeiro, depois o segundo, o terceiro, não. É uma dinâmica dos 3 princípios que acontecem ao mesmo tempo e que guiam, norteiam a espiritualidade, e se guiam e norteiam a espiritualidade da família Martin, guiam e norteiam o seu comportamento. Porque o nosso comportamento no dia a dia, na família, na sociedade, na comunidade, na igreja, ele será o retrato da nossa espiritualidade. Qual é o meu comportamento em todos os ambientes em que eu vivo? É o retrato da minha espiritualidade. Se a minha espiritualidade é pobre, o meu comportamento vai ser pobre. Se a minha espiritualidade é pobre, o meu espírito se torna empobrecido, o meu comportamento vai ser materialista.
Os meus objetivos serão materialistas e não um objetivo maior que todos nós buscamos e que a igreja clama todos os dias. Vem, Senhor Jesus, aguardamos a vossa vinda. Imagina, são 400 mil padres no mundo. Se todos eles cumprirem os preceitos, no mínimo uma missa por dia, todos eles celebram. Então 400 mil vezes, pelo menos no mundo inteiro, a igreja está pedindo: vem, Senhor Jesus, vem o teu reino. Só que às vezes o nosso comportamento é mais parecido com outro reino, não o reino de Deus. Por quê? Porque nós temos uma espiritualidade pobre, que de fato não busca, né, servir a Deus em primeiro lugar. Às vezes o primeiro a ser servido somos nós, nosso ego, nossa vaidade, o nosso prazer, para a nossa satisfação. Então isso é o que é primeiro. Será que realmente Deus é o primeiro a ser servido na nossa vida e na nossa família? Então esses 3 princípios agem juntos. Vamos ver um por um. Soberania de Deus, o primado de Deus, quem foi colocado, ou melhor, tocado por Deus, não pode dar a Ele em sua vida a não ser o primeiro lugar. Quem é tocado por Deus, quem faz a experiência do amor de Deus, quem tem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo que morreu por nós, o que vai dar na sua vida? Não tem como não dar em sua vida o primeiro lugar para Deus. O primeiro lugar, primeiro e absoluto lugar para Deus. O centro de gravidade da sua existência é colocado em Deus. O centro de gravidade é colocado em Deus. 1 Coríntios 1, ou melhor, 1 Coríntios 10, 31, diz assim. É um versículo só. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Isso significa tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos resgatados por Jesus para a glória de Deus. E é o que Luiz Martin sempre repetia: tudo para maior glória de Deus. Era também um lema proclamado por Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Tudo para a maior glória de Deus. Luiz repetia muito isso. Tudo para a maior glória de Deus. Mas não era só um repetir de papagaio. Ele repetia porque vivia isto. De fato, na vida de Luiz, tudo era para a maior glória de Deus. Como eu disse ontem, missa cotidiana, eucaristia cotidiana. 5:30 da manhã, com frio, neve, chuva, calor. 5:30 a missa matinal todos os dias. E esta missa, a Eucaristia, que era o centro da vida deles, dava o ritmo de todas as outras atividades no dia. O ritmo de todo o dia era ditado pela Eucaristia, Jesus no centro. Jesus no centro, então, tudo era ordenado, tudo era organizado na vida deles a partir de Jesus eucarístico. Eles faziam tudo em torno de Jesus. O domingo era dedicado exclusivamente ao Senhor e à família. Tem um documento muito bonito de João Paulo II que ele escreveu sobre o domingo. Dies Domini, dia do Senhor. Domingo, né? no português, né? Domenica no italiano, no espanhol também é domingo, né? Domingo. Mas no inglês já perdeu um pouco, né? Sunday. No alemão, Sonntag.
ou seja, dia do sol. Se perdeu um pouco disso, né? O domingo, dies Domini, é o dia do Senhor. O dia que nós devemos guardar para o Senhor. E é o dia sagrado. É o dia sagrado. O dia para glorificar a Deus por excelência é o domingo. Então Luiz Martin também disse ontem, ele não trabalhava de domingo. Foi até autorizado pelo seu diretor espiritual, mas o domingo era do Senhor e da família. Missa, depois voltavam, faziam o passeio à tarde com a família, e depois ainda à tarde voltavam para a igreja para rezar as vésperas. Era assim. Luiz Martin tinha uma feira lá, né, na cidade, e ele encontrava, que ele era relojoeiro, né, e às vezes ele encontrava algum material na banca que era interessante para a loja dele. Ele dizia para o vendedor: guarda que amanhã eu venho pegar. Ele não comprava nada no domingo. Domingo é o dia do Senhor. E ele poderia, os amigos dele eram inconformados: mas Luiz, tem a relojoaria, você pode abrir no domingo, olha essa feira, quanta gente vem na feira. O centro da cidade ali ficava fervendo, né, no domingo. O diretor espiritual falou: não, se você quiser abrir até meio-dia. Ele nunca abriu a relojoaria dele. Podia ter ganho muito dinheiro, muito. Mas o objetivo de Luiz não era acumular dinheiro, riqueza. Ele nunca pensou em ficar rico. Ficou rico. Zélia escreve, eu disse ontem, né? Ele falou: mas eu atribuo a riqueza de Luiz à sua fidelidade ao domingo, a fidelidade ao Senhor. Mas ele nunca quis, né? Sempre foi muito desapegado. Uma família, pensa numa família desapegada. Ajudavam muito os pobres, eram muito generosos. Disse, né, que Luiz fez uma doação, a gente atualizando em reais, cerca de 400 mil reais, isso dá mais de 100 mil dólares para o altar-mor principal da igreja de Saint-Pierre, São Pedro, né? Lá em Lisieux. Ele era muito generoso, ajudava os pobres, ensinou Teresinha, ele sempre tinha moedas no bolso, um dinheiro, encontrava um mendigo na rua, ele punha na mão da filha, para a filha entregar. Né? Então, treinando os filhos para a caridade. Né? Hoje muitas famílias treinam os filhos para o egoísmo. Né? Já existe um egoísmo natural em todo mundo. E se a gente alimentar mais ainda o egoísmo, que mundo que nós estamos construindo? Né? Então Luiz não, ele era generoso. Certa vez também, ele sempre entrava numa casa, e todo mundo era curioso, por que ele entra naquela casa? E um dia descobriram, ali naquela casa morava uma viúva pobre, que não tinha. Então Luiz ia, levava comida, deixava um dinheiro para ela, mas ninguém nunca sabia. Um dia, por curiosidade, alguém descobriu. Então, quantas pessoas Luiz ajudava que talvez até hoje ninguém nunca descobriu e nem vai descobrir. Zélia era muito generosa. As empregadas, ela tinha empregada, que ela era rendeira, tinha empresa familiar, e as empregadas testemunham, né? Zélia nos tratava, ou melhor, não nos tratava diferente do que tratava as suas filhas. O mesmo tratamento que Zélia dava para as filhas, ela dava para as funcionárias. O mesmo. E elas testemunham o amor com que eles cuidavam dos funcionários. Né? Por quê? Quem coloca Deus em primeiro lugar, né? A soberania de Deus. O seu comportamento é outro. A sua atitude é outra. Valorização do sacramento, já disse, né? Os filhos eram batizados antes de receber os primeiros cuidados. O primeiro cuidado de tudo era o batismo. Era o batismo. Desapego, renúncias, né? Tudo isso evidenciava a soberania de Deus nas suas vidas. E esse soberano é o bom Deus. O bom pai, como disse ontem, né? Bom Deus. Isso estava sempre nos lábios e no coração deles, o bom Deus. Ensinaram as filhas. E nos escritos das filhas está essa terminologia, o bom Deus, o bom Deus, o bom Deus. Deus o primeiro a ser servido, tudo para a maior glória de Deus, o bom Deus. Hoje no lábio dos filhos tem o que? Palavrão.
Porque o que tem no lábio dos pais? Aliás, o palavrão é invocação do mal, não sei se vocês sabiam. Há muitos anos atrás, num grupo de oração que eu participava, ainda era solteiro. Era seminarista o padre que celebrou nosso casamento. Havia uma equipe de intercessão do grupo de oração e havia uma moça na paróquia. Uma moça magrinha, né? E que de vez em quando era possuída pelo demônio. Aí ela fazia um escândalo na igreja, arrancava a roupa na frente do sacrário. 4 homens não conseguiam segurá-la. E certa vez, o Emílio, né, o padre Emílio hoje, naquele momento de oração, de libertação, perguntou: por que você não sai dela? Ele disse assim, com aquela voz grossa: eu saio, mas ela sempre me chama de volta. E eu volto porque o meu nome é palavrão. Então quando ela falava um palavrão, como se ela estivesse dizendo: demônio, entra em mim. O palavrão é isso. Quando alguém solta um palavrão, uma palavra de baixo calão, é a mesma coisa que dizer: demônio, vem em mim, entra no meu coração. A gente canta: vem Espírito Santo, né? Vem, enche-me. E quando a gente solta um palavrão, a gente está dizendo: demônio, me enche da tua presença. E é isso. E ela era possuída assim, que não se segurava ela, né? Enfim, tudo para a maior glória de Deus, o bom Deus, soberania de Deus. Confiança em sua providência. Isso era uma outra característica da família Martin. A confiança sem limites gera um abandono inabalável. Confiança sem limites gera um abandono inabalável. Numa das cartas familiares diz assim: o melhor é colocar todas as coisas nas mãos de Deus e esperar os acontecimentos na calma e abandono à sua vontade, diz Zélia. O que é melhor? Colocar tudo nas mãos de Deus e esperar os acontecimentos na calma e abandono à sua vontade. Isso não significa lavar as mãos. Nós estamos falando de Zélia e de Luiz, não de Pilatos. Agora então eu lavo as mãos e tá Deus que resolve. Não. Eles faziam a parte deles. Nós fazemos o que é possível para nós. O impossível Deus realiza. Então, quando a atitude do abandono, que é uma atitude permanente, daquele Deus que é soberano, que é o primeiro a ser servido, que está em primeiro lugar na nossa vida, é já uma atitude de abandono de quem já fez e já está fazendo tudo aquilo que é possível em todas as situações para a pessoa fazer. Não é a pessoa que desistiu e jogou na cara de Deus: agora você resolve, né? Já que está tudo bagunçado na minha vida. Não, era um abandono confiante, sem limites, inabalável. Essa era a característica da espiritualidade deles. Toda intenção importante da família é depositada sobre a mesa da Eucaristia. Todas as situações de família, enfermidades, problemas, decisões importantes a serem tomadas, eram colocadas no altar da Eucaristia, nas intenções da Eucaristia. Aqui, sobre o altar, se resolvem todos os problemas da humanidade. A humanidade tem problemas porque não os coloca sobre o altar. Ela quer resolver de outro jeito. A humanidade acha que vai resolver o problema juntando dinheiro. Os seus problemas. Não, os problemas são resolvidos aqui, em cima do altar. Assim fazia a família Martin, nesta confiança. E quando você confia em Deus, Deus é o provedor. Deus providencia, Ele é a divina providência. A divina providência. Nossa comunidade vive da providência, vive das doações dos membros, de amigos, de pessoas que acreditam na nossa obra, né? De uma vendazinha de livro aqui, acolá, de uma missão, enfim, né? Nós não temos
uma empresa que é uma fonte geradora de rendas para manter a nossa comunidade. Eu e a Rosana, já há vários anos, deixamos tudo para nos dedicarmos exclusivamente para a comunidade, para o serviço de evangelização das famílias. Quando eu anunciei isso lá na comunidade, isso já há 10, 14 anos atrás, algumas pessoas falaram: e agora, o que vai ser? Parece que eu tinha anunciado que eu e a Rosana íamos nos matar. Porque nós falamos, vamos agora inaugurar, começar a forma de comunidade de vida na nossa comunidade. É como se a gente tivesse anunciado: nós vamos nos suicidar e vamos matar nossos filhos. O que vai ser agora de vocês? E a escola? E a faculdade? Gente, as crianças estão desse tamanho, eu não estou pensando em faculdade agora. Deus provê. Não gastei um centavo com a faculdade da Regina. Está formada. Paulinho também fez 2 cursos técnicos. Está lá. As meninas têm bolsa num colégio católico lá no Ipiranga. Então, Deus provê tudo. O que Ele pedia para nós era a entrega da nossa vida, esse abandono. E a providência vem, a providência acontece. Porque não é um abandono com interesse. Eu vou me abandonar e o interesse vai fazer. Não, é um abandono honesto em Deus, porque Ele nos pedia isso, era vocação, chamado. E em contrapartida, quando Deus coloca no meu coração: cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das tuas, né? Eu saí no lucro. Porque eu não cuido tão bem das coisas de Deus como Ele cuida das minhas. Então é assim que Luiz e Zélia viviam. E eu costumo dizer lá na comunidade: não somos nós, dentro da realidade das novas comunidades, que somos da comunidade de vida, que vivemos da providência. Todos vivem da providência. Quem tem seu salário, quem tem as suas rendas, quem tem a sua comissão, todo mundo vive da providência. Deixa Deus tirar a mão de cima de você para ver o que acontece. A palavra de Deus diz que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Faz sair o sol sobre os bons e sobre os maus. A neve cai sobre todo mundo. E se Deus tira a mão da sua vida? Cadê a providência da sua capacidade de trabalho? Né? Da sua inteligência, dos estudos, ou enfim, da qualidade Não, acabou tudo. Todos nós vivemos da providência. Luiz e Zélia tinham essa consciência. Por isso eles se abandonavam em Deus, confiando: a providência acontecerá. E aconteceu de maneira extraordinária na vida deles. O terceiro ponto, que é o abandono, essa entrega, essa oferta à vontade de Deus. O outro ponto foi esta confiança, que é também um abandono, né? De entrega, mas no específico da providência. Agora nós temos então o abandono, que é a entrega, a oferta da vida à vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos os dias rezamos isto, várias vezes. E de fato nós vivemos isto. Essa entrega, esse abandono. Então a primazia da vontade de Deus, da vontade divina. A renúncia, isso exige a renúncia das próprias vontades. Nós falávamos ontem que espiritualidade é como se fossem portas que existem na igreja, por onde nós entramos, por um caminho de seguimento de Jesus Cristo como discípulos. Então a espiritualidade nos leva ao caminho de seguimento de Cristo. Do discipulado beneditino, inaciano, carmelitano, focolarino, enfim, as diversas espiritualidades que temos na igreja nos levam nesse caminho. E aí então Jesus no Evangelho ele diz: quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e então me siga. É a regrinha básica para seguir Jesus. Precisa ter renúncia todos os dias e carregar a cruz. Sem isto não dá para ser discípulo de Cristo. Então nós precisamos de uma espiritualidade que nos dê força para sermos discípulos, né? Então é renúncia às próprias vontades, resignação. Havia na vida deles uma
resignação impressionante. A palavra resignação hoje não é bem entendida, né? Porque ela acaba tendo uma conotação muitas vezes negativa, mas não é nesse sentido a resignação de Luiz e Zélia. É uma resignação mesmo de abandono, de oferta. É um abandono voluntário ao amor de Deus. Não é uma resignação assim, não tem mais jeito mesmo. Então é como se a pessoa estivesse entregando os pontos, jogando a toalha. Não, é a resignação no sentido mais positivo dessa palavra, né? Mais positivo. Não é uma resignação passiva. Ela é ativa, porque ela é acompanhada de atitude de oferenda, de oferta. A espiritualidade dos Martãs é exatamente isso, oblativa, né? A oblação, é a oferta, a oferenda. E que Teresinha vai ser um dos maiores exemplos, né? Quanto que ela se entregou, ela fez esta oblação de vida. Onde que ela aprendeu isso? No Carmelo? Lógico, o Carmelo ajudou ela a aperfeiçoar a santidade dela, mas a base da educação, a base da espiritualidade de Teresinha, que ficou destacada, ela se tornou doutora da igreja por causa dos escritos dela, sobretudo a Pequena Via. E a Pequena Via de Santa Teresinha, resumidamente, consiste em fazer todas as coisas, desde as menores, para agradar a Jesus sempre. É simples, a Pequena Via ela se tornou doutora por causa disso. Não com uma tese, né? Como de Santo Tomás ou de Santo Agostinho. Não, a Pequena Via, fazer tudo. Ela dizia assim, até pegar um alfinete do chão, por amor a Jesus, para agradar a Jesus, era o segredo da Pequena Via. Onde ela aprendeu essa Pequena Via? Com os pais, porque os pais tinham essa atitude. Eles faziam tudo para agradar a Jesus. Já ouviram falar do rosário de práticas de Santa Teresinha? Era um rosáriozinho que andava no bolso dela, acho que com 10 dezenas. E ela ia fazendo oferecimentos. Alguma coisa positiva que ela oferecia, ela puxava uma continha, oferecia a Jesus. Quem que usava esse rosário de práticas? Os pais. Ela aprendeu com os pais a oferecer tudo, cada detalhe. Obrigado, Senhor. Faço isso por amor. Faço isso em sacrifício oblativo por amor a Deus. Tem uma irmã que judiava de Teresinha, né? Atormentava a Teresinha. Não gostava de Teresinha lá no Carmelo. E Teresinha fazia de tudo para amar essa irmã e fazer o bem para ela. Um dia essa irmã disse, eu não sei o que eu fiz para Teresinha para ela me amar tanto. Assim. O esforço de Teresinha para amar aquela pessoa que atormentava a vida dela. Então ela aprendeu com os pais, né? Quando voltavam para casa depois da missa da manhã, Zélia, ela ia acordar os filhos e antes de qualquer outra palavra, ela perguntava para os filhos, ofereceu seu coração a Jesus hoje? Olha que bonito a preocupação. Já ofereceu seu coração para Jesus hoje? Logo que acorda. E Teresinha já estava no Carmelo, ela escreveu que frequentemente, durante o dia, ela fazia a oferta da sua vida. Várias vezes no dia, usando uma pequena fórmula que ela aprendeu com a sua mãe. Aprendeu com a sua mãe. Que era assim. Até se alguém quiser tomar, é bem curtinha, tomar nota, depois eu repito. Uma oração ensinada por Zélia para suas filhas. E Teresinha usou isso várias vezes para oferecer a sua vida a Deus diversas vezes ao dia. Meu Deus, te ofereço o meu coração. Eu vou repetir depois, tá? Toma-o como quiser, de tal modo que nenhum outro o possua.
mas somente você, Jesus. Repetindo a oração que Teresinha aprendeu com Zélia, sua mãe. Meu Deus, te ofereço o meu coração. Toma-o como quiser. É curtinha essa oração, mas é comprometedora, não sei se vocês estão percebendo. De tal modo que nenhum outro o possua, mas somente você, Jesus. Quem está anotando, deu para anotar? Precisa repetir? Precisa? Vamos lá, de novo. Como diz em inglês? Again? Assim? Again? Estou recordando o meu ginásio, anos e anos atrás. Como disse o padre Leonel, preciso aprender inglês, né? Meu Deus, te ofereço o meu coração. Toma-o como quiser. De tal modo que nenhum outro o possua, mas somente você, Jesus. Esse abandono, a vontade de Deus, será fundamental nas ofertas de sofrimento da vida da família Martã. Todo o sofrimento que eles viveram, porque agora aqui está tudo bem, tranquilo. Lá fora está frio, a neve está lá, nós estamos aqui aquecidos, confortáveis, né? Alimentados. E é fácil fazer essa oração, é bonita, né? A gente quase até levita, né? Rezando. Mas é a hora que vem o sofrimento, a hora que vem a provação, a hora que vem as dificuldades. É nessa hora que esse abandono, que a gente vai treinando. O soldado treina antes da guerra. Treina o tiro, dá muito tiro para ver se acerta o alvo, para calibrar a mira, faz exercício para ficar forte, para quando estourar a guerra ele está pronto. Se ele deixar para treinar a mira, a hora que acontece a guerra, ele vai dar o tiro no pé dele ou no companheiro. Então é antes, então isso tudo vai treinando. A hora que vem o sofrimento, vem as provações da vida, e elas virão, porque se não vem a gente não cresce, a gente não se fortalece. Eu achei engraçado, eu não sou do campo, mas num terreno onde nós tínhamos a comunidade antes, tinha uma mangueira, né? E ela tinha várias marcas no tronco dela. E aí uma pessoa que entendia falou, ela leva facada todo ano, né? Porque tinha que marcar aí é que as mangas, né, nasciam. Então ela precisava apanhar para poder dar bons frutos. Então é assim, nós precisamos das provações. As provações, a cruz nos edifica, né? Nos edifica, nos treina para a guerra, né? Essa batalha espiritual que a gente vive. O céu é o destino, né, dessa família. É o destino de todo batizado, né? Vida, eu costumo dizer, vida eterna, né? Todo mundo vai. Essa balela do espiritismo e de outras religiões, depois reencarna, não, isso não existe. Hebreus é muito claro, morre-se uma única vez, depois vem o juízo. Está no nosso credo, né? Então, vida eterna, todo mundo vai. Agora, o endereço é que é a questão. Qual é o endereço da sua morada na vida eterna? Ele está sendo escrito com a sua vida. A nossa vida é como se fosse esse envelope. A gente vai vivendo e vai escrevendo o endereço. O nosso comportamento de vida vai escrevendo o endereço. Quando a gente morrer,
vamos ser colocados dentro desse envelope e ele vai para o endereço que está ali. Qual é o endereço que você está escrevendo para a vida eterna? É o andar de cima ou de baixo? O inferno existe. É? O céu. Luiz, quando estava muito doente, próximo de morrer, foi levado para visitar as filhas no Carmelo, já numa cadeira de rodas. Ele não conseguiu dizer nada. Ele levantou o dedo indicador e balbuciou. Elas puderam perceber que ele dizia, porque ele sabia que era a última vez que ele estaria vendo as suas filhas. E ele levantou o dedo para o céu e balbuciou as palavras no céu. A única coisa que ele conseguiu mais ou menos dizer, no céu. Ou seja, nós nos veremos agora no céu. No céu. Porque essa foi a esperança alimentada por eles durante toda a vida. A esperança da felicidade do céu, o reino de Deus, né? Eternamente, é eterno. Às vezes a gente perde, as pessoas perdem a eternidade no céu por um trocado de moedas, como Judas perdeu por 30 moedas quando ele traiu Jesus. Um nada. Um nada. Nem o dinheiro todo da... Como é que chama aqui onde os Estados Unidos guarda lá aquele lugar mais forte? Oi? Tem um lugar aqui nos Estados Unidos, aparece muito nos filmes, que é a caixa forte dos Estados Unidos, né? Oi? Enfim, é onde está lá a fortuna da América. Nem aquele dinheiro todo que está ali é um nada, é um cisco, nem um cisco diante do céu. Aquele que espera em Deus jamais será confundido, escreve Zélia numa das suas cartas. E como eu disse também ontem, José e Maria são o modelo inspirador da família Martin. Tinha uma devoção muito grande a São José, a Nossa Senhora. Quando as filhas ficavam doentes, tem uma imagenzinha de São José lá no quarto deles, em Alençon. Quantas vezes ali Zélia ajoelhava diante de São José. Hoje é 19 de março, né? A solenidade de São José. Como coincidiu esse ano com o domingo da Quaresma, então São José será celebrado amanhã. Mas São José, o glorioso São José, quantas vezes eles rezaram para São José, faziam novena, pediam, e eram atendidos. E eram atendidos porque tinham muita confiança na intercessão de São José e de Nossa Senhora. Tem um dado interessante, que quando os corpos de Luiz e Zélia foram exumados, a única veste intacta que eles tinham era o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. A única coisa intacta. O escapulário, a devoção que eles tinham a Nossa Senhora. Então esse é o caminho, né? E aí você então vê a vida deles é coerente com aquilo que eles acreditavam. Eu iniciei ontem o nosso encontro falando da questão do problema da relatividade que nós vivemos no mundo, que Bento XVI denunciou tanto, né? O relativismo, na verdade, o relativismo. Tudo é relativizado hoje. Não é bem assim. Isso era naquela época. O que era pecado lá hoje não é. Enfim, as pessoas vão relativizando e a verdade é relativizada. Ou seja, a verdade ela é descrita conforme agrada mais naquele tempo, naquela época, ou a um grupo ou a outro grupo, e nós esquecemos que a verdade absoluta está em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade absoluta e nós acreditamos na verdade absoluta. Como disse ontem, nós não somos donos da verdade. Nós não possuímos a verdade, mas diz Bento XVI, a verdade é que nos possui. Porque Ele é a verdade. E eu gostaria de dizer uma última coisa para terminar, já que toquei no assunto da verdade. E isso é muito comum aqui na América, mas no Brasil também
é muito, muito, muito comum, porque eu cresci vendo isto. Quando vai chegando época, para nós católicos, as duas épocas mais fortes do ano, as festas maiores. A maior de todas, estamos nos preparando para ela, a Páscoa da Ressurreição. Tanto é que são 40 dias, caminhando com o povo no deserto, fazendo jejum, penitência, sacrifício, e depois o tríduo pascal para explodir na alegria da ressurreição. A maior festa de todas, porque se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé de São Paulo. A outra grande festa é o nascimento, o Natal. O que o mundo fez com essas duas festas? A Páscoa se fala mais de coelho e de ovo de chocolate. O que é a Páscoa? O Natal se fala de Papai Noel, que não existe, e daquele que existe e morreu por nós e nasceu, não se fala. Presentes. A preocupação. É a realidade ou não? Ou eu estou falando uma coisa de outro mundo? É a realidade, lá no Brasil é assim. O comércio. Isso é uma ação arquitetada do maligno para tirar a sacralidade das nossas maiores festas cristãs. E tirar do mundo. Como disse um filósofo, eu nem lembro o nome dele, é famoso, mas esqueci o nome dele. Nem merece ser lembrado muito, mas diz que Deus está morto, né? Deus está morto. E aí fizeram o filme, né? Deus não está morto. Muito bonito aquele filme. Parece que tem já o segundo, né? Deus não está morto. Mas a sociedade quer matar Deus. Quer matar. Matando as festas sagradas que nós temos. E aí então, as famílias ensinam as crianças desde novinhas a acreditar em Papai Noel, que não existe, que não tem nada a ver com o São Nicolau, né? E as crianças, isso já foi feito pesquisa em escolas, até escolas cristãs, católicas, perguntando para as crianças, né, quem conhece Papai Noel? Todo mundo. Quem conhece Jesus Cristo? Jesus Cristo? As crianças não sabem. Quem é Jesus Cristo? Trocamos a verdade pela mentira. Isso já está custando e vai custar caro para a humanidade. As consequências disto. Halloween, né? Festa de bruxa na véspera do Dia dos Santos, né? Ou a gente acredita no santo, ou acredita na bruxa, na bruxaria, ou na bênção de Deus. Não dá para acreditar nessas coisas. Não dá para acreditar em coelho, em Papai Noel, em bruxa, e depois querer celebrar o Dia de Todos os Santos, o Natal, a Páscoa. É incoerente. Não dá. E não dá para educar os nossos filhos, ora na mentira, ora na verdade. Não, isso fica, é relativismo puro. É obra, isso não é acaso, é obra arquitetada do maligno para tirar a sacralidade das nossas festas e aí tirar a sacralidade das nossas famílias. Ah, mas a criança precisa crescer com as suas, como é que dizem? Com as suas fantasias. Eu não tenho nenhum filho frequentando o psiquiatra. E desde o berço eu sempre disse, olha, o demônio existe, Papai Noel não existe, Jesus Cristo é nosso Senhor e morreu por nós. Amém, aleluia. Desde o berço sempre ouviram falar, isso nunca ganharam presente de Natal e são normais. Não tem nenhum trauma. Graças a Deus. Quem que me obriga a dar presente de Natal? Por que eu estou celebrando o Natal? É o nascimento de Cristo. Por que eu tenho que ficar? Aí as pessoas se endividam. Dão o que não podem. Em nome do quê? Em nome de quem? Hã? Oi? Né? É isto. E a gente vai sendo envolvido por isto. Vai sendo envolvido. Não estou dizendo que a troca de presentes no final do ano, que é uma época de confraternização, seja pecado, não que seja proibido. Não tem problema. Você pode
quer presentear alguém, quer fazer um agrado, quer fazer o amigo secreto, o amigo oculto. O problema é qual é a importância, a centralidade que nós damos para esta festa. Quem é o centro dessa festa? Quem é o centro dessa festa? Digo isso tudo porque quem era o centro na vida de Luiz e Zélia? É isto. Vamos cantar? Depois nós fazemos mais uma vez a oração com as relíquias. E aí nós temos que dar mais um passo. Eu creio que é isto, né? Já vamos para um outro tema. E depois temos mais uma oração e o almoço, é isto? Ok? Acho que é, né? Então vamos lá. Vamos cantar. Vamos cantar, vamos ficar de pé, a gente desperta um pouquinho. Cantamos rezando pela família, por nós. Depois fazemos mais uma vez a oração de Luiz e Zélia diante das relíquias, que é uma presença que nós temos que aproveitar ao máximo nesse final de semana. É bênção de Deus para as nossas famílias. Nos chama a viver em comunidade E revela aos corações sua vontade. Revela aos corações sua vontade. Nos faz renascer. Nos faz renascer. Deus tem um plano para salvar tua família. Onde a cura acontece dia a dia. Onde a cura acontece dia a dia. Nos faz reviver. Nos faz reviver. E na verdade absoluta de Deus, consagre a sua família, colocando toda a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, o seu abandono, a vontade de Deus. E por isso nos faz renascer. Deus tem um plano para salvar tua família. Salvar tua família. Onde a cura acontece dia a dia. Onde a cura acontece dia a dia. Nos faz reviver. Nos faz reviver. Minha família consagro a Deus. Minha família consagro a Deus. A minha vida consagro a A minha Deus. vida consagro a Deus. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, José. Minha família vossa é. Minha família vossa é. E mais uma vez, com toda a força do seu coração, minha família. Entregue a sua família, a sua vida, a minha A vida. minha vida consagro a Deus. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, José. Minha família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa É isso que você quer para a sua vida? Mais uma vez, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, José. Minha família vossa E para é. terminar, mais uma vez, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, José. Minha família vossa é. E colocando aqui, diante das relíquias de Luiz e Zélia, as nossas intenções, as graças que hoje nós queremos, ou a grande graça, a grande bênção que nós queremos pedir com fé a Deus pela intercessão destes santos tão queridos para nós, os santos Luiz e Zélia Martã. Santos Luiz e Zélia Martã,
após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor à vocação matrimonial. Vós que sois pais incomparáveis, como nos fala a vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus. Felizes pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas sobre a montanha do Carmelo, e de outras 4 crianças retiradas da vossa afeição em tenra idade: Helena, José, João Batista e Melanie Teresa. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com vossa vida familiar, na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes concretamente vossa vida cotidiana, através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com o vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. Atendei nossa oração e o nosso pedido. E intercedeis em nosso favor, junto a Deus Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Santos Luís e Zélia Martã, rogai por nós.